Boa noite, irmãos. É um prazer estar com vocês aqui hoje. É uma alegria imensa. Gente, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 5. Todo mundo aqui com certeza já tem um celular, um smartphone, esses aparelhos que, misericórdia, gente, eu sou do tempo do A55. Talvez você não saiba o que é isso, mas já existiu, viu? A55, que eu comprei porque tinha Viva Voz. Incrível, tecnologia de ponta na época, tinha Viva Voz. E eu me lembro quando eu fui comprar o A55, e eu não vou dizer o ano, mas que tinha Viva Voz. E tinha uma coisa interessante, eu não sabia que era um Viva Voz, né? Então eu comprei pensando que era chamada, né? Aquela chamada de voz, né? Mas você já observou, e aí eu não parei, graças a Deus, no A55, e a gente vai comprando as coisas, mas quem aqui lê manual? Alguém aqui lê o manual do que compra? Às vezes. Muito bem, Clymer. Se você lê manual, você tem uma vantagem, você vai saber mexer, e vai saber em todos os benefícios que aquele aparelho vai lhe proporcionar, certo? Mas nós não lemos manuais. E o que acontece? Nós aprendemos e talvez, ou em alguns casos, nós não usamos tudo aquilo que o aparelho pode nos proporcionar. Nós ficamos perdendo coisas excelentes porque não nos dedicamos a isso. A justificação em Cristo nos concede vários benefícios. E por vezes, nós não desfrutamos da alegria que eles nos proporcionam, porque nós não conhecemos. Nós não procuramos saber. Vamos ler o texto? Romanos 5, versículo do 1 ao 11. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Pai, nós te louvamos. E enche o nosso coração de alegria, Senhor. Porque ler um texto como esse é ler a tua alegria transbordando na palavra. Dá-nos um culto ainda melhor, para a glória do teu nome. Que o ego não cresça ao meu coração, no meu coração, mas que o teu nome seja glorificado. É o que eu te peço no nome de Jesus, teu Filho. Amém. O
tema desse texto, como vocês podem perceber, é justificação. Nós encontramos de Romanos capítulo 1, verso 18, até o final do capítulo 4, uma seção desse livro, onde Paulo vai nos mostrar o estado que nós estávamos antes de sermos salvos, a ira de Deus se manifestando e a salvação vindo pela fé em Cristo. Agora, nesse texto em particular, Paulo vai expressar os benefícios que nos foram concedidos depois que fomos justificados. Mas o que é justificação? E aí eu quero ler para vocês duas definições. A primeira delas é no Catecismo de Westminster, que diz o seguinte, na pergunta 70 do Catecismo Maior: justificação é um ato livre da graça de Deus para com os pecadores, no qual Ele nos perdoa e aceita e nos considera como justos diante dEle. Não por qualquer coisa que nós tenhamos feito, mas por que Ele nos fez, pelo que Ele fez através da obediência e plena satisfação de Cristo. Isso é minha letra, gente. A segunda definição é a seguinte, esse catecismo eu tenho aprendido mais a amar, é de Hildenberg, que é mais devocional. E aí, se você não leu nada ainda dele, eu convido você a ler depois. O que é justificação? Embora a minha consciência me acuse de haver pecado gravemente contra os mandamentos de Deus, sem jamais haver obedecido a todos eles, e de ser inclinado a todo o mal, Deus, no entanto, sem que houvesse em mim mérito próprio, somente pela sua graça, imputa-me a perfeita satisfação, justiça e santidade de Cristo. O que é justificação? Justificação é Deus literalmente tomar posse de um pecadorzinho, de um inimigo, de um devedor e torná-lo justo. É uma mudança de estado permanente. Não é um processo, mas é algo que acontece e define a sua vida. Você não amanhece amanhã mais justificado ou menos justificado. Como também não vai amanhecer amanhã mais salvo ou menos salvo. Você foi salvo, porque você foi justificado. E agora, a sua condenação foi revertida. Mas quais são os benefícios que nós encontramos nesse texto a respeito da justificação? Em primeiro lugar, queridos, a justificação nos concede paz com Deus. Isso pode parecer para alguns algo sem muito significado. Ou quando não se estuda a Bíblia Sagrada, parece algo pequeno, pouco, legal, paz com Deus. Mas se você ler a carta de Romanos até aqui, você vai entender o que é essa paz. Se você, por exemplo, ler a partir do capítulo 1, verso 18, quando vai dizer que a ira de Deus é manifesta dos céus, trazendo condenação a todo homem. Quer dizer, o que Paulo está dizendo no começo da carta, você, estamos como que prontos para receber todo o cálice da ira de Deus. Na realidade, a ideia de Paulo é que esse cálice ainda está enchendo. Ele não foi derramado ainda. Ele ainda está enchendo. Essa semana eu comecei a ler um sermão tão maravilhoso, Pecadores nas mãos de um Deus irado, de Jonathan Edwards. Ele vai dizer que o que nos salva é como uma teia de aranha, mas essa teia de aranha que nos impede de sermos afogados na ira de Deus é tão somente a sua misericórdia.
Porque essa afirmação é tão importante? Porque Paulo está dizendo agora: você tem paz com Deus. E aí eu quero explicar um pouco o que é essa paz. Você já encontrou aquele irmão ou irmãzinha que diz: eu estava nervoso, eu estava pensando se ia dizer a ela alguma coisa, mas aí eu senti a paz de Deus no meu coração. E aí eu falei tudo que eu queria falar para ela. Porque eu senti, irmãos, eu senti a paz de Deus. Né? E a Bíblia diz que a paz, quando a gente sente paz dentro de nós, é porque Deus está nos abençoando. Isso é uma falácia grande, irmão. Por vezes Deus vai lhe abençoar por meio de imensas confusões dentro do seu ser. Mas o que é essa paz que Paulo fala? Não é sentimento. Embora ela venha a desembocar em uma vida mais feliz. Não é também como nós vemos por aí um acordo de papel entre nações, que hoje assinam e amanhã rasga e começa a guerra. Não é essa paz. É um estado permanente diante de Deus. De tal forma que você pode dormir tranquilamente para o resto da sua vida, porque Deus jamais se levantará como seu inimigo. E você também não está mais na lista dos inimigos de Deus. O que existe agora é uma transformação imensa, que talvez um versículo que esclareça melhor está em Colossenses, quando Paulo vai dizer: e ele nos transportou das trevas para o reino de seu Filho amado. O que é isso? Antes, há um dia atrás, se você se converteu ontem, você era a pessoa que estava prestes a receber toda a ira de Deus. Hoje, para ele, você é um filho dele. Na realidade, ele não se lembra de quem você era. Mas em que está afirmada essa paz? Você pode perguntar: como Deus não vai alterar o seu estado, não vai modificar mediante os meus pecados? Porque ela não está baseada em você. Se essa paz fosse firmada através da nossa capacidade, nós com certeza já teríamos quebrado o acordo. Mas reparem, quando Paulo diz: por nosso Senhor Jesus Cristo, essa paz está firmada, alicerçada em Cristo. Cristo é o fundamento dessa paz. Sabe por que ela não se altera? Porque Cristo também não muda. Sabe por que Deus não condena você pelos seus pecados? Porque ele não olha mais para a sua justiça, ele olha para a justiça de Cristo. E o texto continua dizendo que por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes. A ideia dessa palavra acesso é como se um súdito de uma hora para outra tivesse acesso à sala do rei. Mas não é qualquer súdito. Era um inimigo do rei. Alguém que odiava o rei. Alguém que o rei condenou. E de uma hora para outra, esse homem, por conta desse mediador, tem novamente acesso ao palácio. Isso é interessante. Porque quando nós lemos o Antigo Testamento, um véu separava o Santo dos Santos do povo de Israel. Um átrio era destinado aos gentios. Agora, o acesso é livre. Como diz Hebreus, hoje você pode, pela fé, entrar com ousadia no Santo dos Santos. Hoje você pode entrar livremente na sala do Rei do Universo. Hoje você pode
caminhar tranquilamente, porque novamente nós temos paz com Deus. A paz que foi jogada no Éden, agora está restabelecida. E não só isso, nós estamos firmados nessa certeza. Nós não cairemos, nós não tropeçaremos, e aqui vai uma boa teologia reformada: Deus nos fará perseverar até o fim. Você está entendendo que na justificação tudo é por meio dele? Você não tem participação alguma. Ele salva você e ele garante que você chegará ao céu. Ele não está dizendo: ô meu irmão, acorda aí 3 da manhã para orar, para tu dar um gásinho e quem sabe chegar pelo menos na porta para falar com Pedro, né? Ele não está dizendo isso. Ele não está dizendo: minha filha, você pecou, vou ter que apagar hoje o seu nome no livro da vida. Se você se arrepender amanhã, aí eu assino de novo. Que borracha, né, irmãos? Ele está dizendo: você permanentemente estará diante de mim como meu filho, porque em mim você está firmado. E aí eu quero trazer uma ideia do Antigo Testamento, e essa ideia é linda, quando o salmista dizia: Senhor, Tu és a minha torre forte. A ideia de torre forte era a ideia de uma torre alta, imensa, e nela o salmista estaria lá escondido, e ninguém poderia atacá-lo. O que o salmista está dizendo é: se eu estou no Senhor, ninguém pode me tirar dele. Nem você mesmo. Mas nós temos essa firmeza e nós temos também uma esperança. E Paulo agora vai usar essa palavra: e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Essa palavra, esse termo, nos gloriar, é uma ideia de uma alegria extravagante, uma alegria sem precedentes. Então o que Paulo está dizendo é: ser justificado é tomar posse de uma alegria sem igual. E que alegria é essa, irmãos? Na glória futura. Se você acompanhou os devocionais da rede, talvez não houve tantas vezes menção a outro nome senão esse: glória futura. Porque você suporta os seus pecados por causa da glória futura. Em que você tem esperança? No que há de ser revelado. E aí é interessante que nós venhamos a entender o que é esperança na Bíblia. Não é o que nós encontramos no mundo. É esperar com a possibilidade de acontecer. Esse ano eu tinha esperança que o Vasco fosse campeão brasileiro. Eu fui decepcionado. Eu estou com esperança que o Corinthians não seja, mas eu acho que vou ser decepcionado de novo. Olha aí, o incrédulo. Então, o que acontece, irmãos? Essa não é a esperança bíblica. A esperança bíblica é ter a certeza de algo que acontecerá futuramente. Então o que Paulo está dizendo é: nós ficamos felizes, nós ficamos sem palavras diante da glória que um dia há de ser revelada para nós. E aí, nós também nos gloriamos nas tribulações. Hernandes Dias Lopes vai dizer no comentário dele sobre Romanos que essa palavra tribulação vem de um instrumento usado na época, o tribulum. O que era isso? Era um pedaço de pau com cravos de ferro. E para que era usado? Pegava-se o trigo, depois da colheita, colocava o trigo lá no balcão e metia o tribulo no trigo, para separar o grão
da palha. Você está entendendo o que o texto quer dizer para você? John Stott vai dizer que a ideia é de uma prensa de uva. Você vai ser atribulado como a uva é imprensada para se fazer o vinho. E aí Paulo vai dizer, e você vai exultar, e você vai dar um glória por isso, e você vai glorificar a Deus por ser surrado, prensado, esmagado, moído. A hora do glória era agora, gente. Então, já passou agora. Mas é isso que o texto diz. Nós nos gloriamos nas tribulações. E aí, interessante, o contexto dessa tribulação é de perseguição. Você vai se gloriar porque você vai ser perseguido por causa do Evangelho. Isso é novidade? Não é novidade, irmãos. Mateus capítulo 5, versos 11 e 12 vai dizer: bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem, vos caluniarem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Eu não sei qual é a agenda da teologia da prosperidade. Bênção, 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 bênção. Não sei de onde eles tiraram isso. Porque aqui no texto é tribulação. Aqui no texto é porrada. Mas por quê? E eu digo de novo, por que nós ficaremos felizes por sermos atribulados? Por sofrermos perseguições. O texto continua e diz, porque ela desenvolve perseverança. E essa palavra perseverança é a hipomeno no grego, que é o quê? É a ideia de um alicerce. Você já viu uma construção de uma casa, de alguma coisa na sua vida que tem alicerce, né, gente? Então o alicerce ele aguenta todo o peso. Porque você se gloria na perseguição, porque ela vai desenvolver você a capacidade de aguentar a pressão. E porque você aguenta a pressão, porque isso promoverá em você caráter aprovado. Cuidado com suas orações. Você já orou para ser santo? Senhor, torna-me mais santo. Torna-me mais parecido contigo. Eu acho que todo mundo ora assim. Pois bem, você está pedindo, Senhor, traga uma tribulação para a minha vida. Que eu seja prensado. Que a palha saia da minha vida e fique só o trigo. Que eu seja perseverante. Que quando perseguido, eu me sustente. Ou tu me sustentes. O que nós devemos pensar, queridos, a respeito desse texto? Em primeiro lugar, a nossa atitude de culto deve mudar quando nós compreendemos que temos paz com Deus. Você já notou como, por vezes, em vários lugares, em várias igrejas, o culto só virou um encontro de amigos? Eu não vi fulaninha a semana todinha, eu vou para a igreja ver ela. Vou a ver lá na igreja. Por que você vai para o culto? Eu vou para o culto para me sentir bem. Me sentir, sabe, tirar o peso. Sessão de descarrego, né, irmãos? Tirar o peso. É sessão de descarrego maquiada. Meu irmão, você não vem para o culto para tirar o peso, porque Cristo já carrega o seu fardo diariamente. Sabe por que você vem para o culto? Porque essa aqui é a reunião das pessoas que estão em paz com Deus. Essa aqui é a reunião das pessoas em que Deus olha através ou por meio do seu Filho e não encontra condenação alguma. Essa
É a reunião das pessoas que não firmaram as suas esperanças no resultado do Enem, mas na glória que há de ser revelada um dia. Gente, entendam, pelo amor de Deus, crente, um dia nós estaremos no céu, e tudo isso aqui vai ter passado. Tudo isso aqui vai ter passado. Segunda coisa, se você é quem diz ser, prepare-se para ser perseguido. Se você acha aí, e eu compartilho a ideia do pastor Jonas, quando um jovem chegou para ele e disse: pastor, eu estou sendo perseguido na universidade. Meu irmão, e aí, é sério, você espera o quê? Você espera que as pessoas coloquem um tapete vermelho quando você chegar e digam: lá vem o Santo de Deus. Levanta a cabeça, senão a coroa cai. Não vai acontecer. Você vai ser perseguido. Se não for na universidade, vai ser em outro lugar. Se não for, pode ser na sua casa, no seu trabalho. Mas se você diz quem é, você vai ser perseguido. Dizer que é evangélico é comprar uma briga. Eu prefiro dizer até que eu sou protestante. Eu gosto de chocar, entendeu? Eu prefiro dizer que eu sou protestante. Eu acho mais bonito o nome até, viu, gente? Mas é certo, nós seremos perseguidos. Então não estranhe, porque isso não está só aqui nesse texto. Paulo vai dizer a Timóteo: se você deseja viver piedosamente, passará por tribulações. Quer ser santo, você será atribulado. Segunda verdade, queridos, do texto é que na justificação, nós somos cheios do amor de Deus. A partir do verso 6, o texto vai dizer o seguinte: de fato, no devido tempo, versículo 5, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos nossos pecados. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Reparem que Paulo termina o verso 4, falando que o caráter aprovado promove perseverança, certo? Mas como essa esperança não vai decepcionar você? Como essa esperança não vai fazer você quebrar a cara? E aí Paulo cita pela primeira vez o Espírito Santo como o canal pelo qual o amor de Deus é derramado em nossos corações. Se na justificação nós temos um processo concluído ali, aqui nós encontramos algo que foi estabelecido na nossa conversão e os seus efeitos continuam no dia a dia. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo de que você diariamente é inundado pelo amor de Deus no seu coração. E isso promove em você a certeza de que você é filho de Deus. E isso também promove em você a certeza de que Deus não vai decepcionar você. No sentido de que Ele não está lhe enganando. Mas o que é muito interessante nesse texto, queridos, é que essa palavra derramar
da ideia de abundância. É como que Paulo dissesse: constantemente o Espírito Santo enche vocês completamente do amor de Deus. Isso nos leva a uma certeza. Sabe por que você ama a Deus? Porque Deus faz com que você o ame. John Stott vai nos trazer a ideia que, por vezes, em diversos momentos em nossa vida, nós sentimos esse amor mais inflamado e mais forte. Outras vezes, nós sentimos esse amor fraco, prestes a se acabar. O que é isso, irmãos? É como nós respondemos às tribulações. Como nós respondemos o Evangelho diariamente. Um dos meus autores preferidos, ele não é tão conhecido. Talvez o meu autor preferido é Jerry Bridges. Ele escreveu Pecados Intocáveis, por exemplo. É muito bom. E ele traz algo que é muito legal e é simples. Ele diz: você tem que se apossar do Evangelho diariamente. Em outras palavras, você tem que pregar o Evangelho para você diariamente. Porque, do contrário, essa abundância vai diminuindo. O que é isso, queridos? O que Paulo traz para nós? Ele traz uma firme certeza que quanto mais nós nos deixarmos sermos cheios do Espírito, mais nós teremos convicções eternas. Esse é o cuidado diário do amor de Deus. Esse é o caminho que eu e você temos que crescer. Zelar, perseverar. Esse caminho é desenvolvido, e eu vou repetir, por duros momentos. E como nós respondemos a ele. Então, nesse texto, nesse versículo, nós encontramos a expressão diária e presente do amor de Deus por nós. O Espírito dele nos enchendo do seu amor. Outro fato interessante é a prova desse amor. Reparem que Paulo agora vai começar a dizer que Cristo, no seu devido tempo, morreu pelos ímpios. Ele está explicando como se deu a nossa justificação. Você conhece uma pessoa boa? Boa. Não é igual a Ian, não. É gente boa mesmo, entendeu? Entendeu? Você conhece alguém assim? Paulo vai dizer, dificilmente você daria a vida por essa pessoa. Dificilmente. Mas talvez, Ian, talvez, alguém nesse mundo se animasse a dar a vida dele por você. Tem 6 bilhões de chances. O que Paulo está dizendo é que talvez por alguém bom, por uma pessoa de caráter honesta, outra pessoa se sacrificasse em seu lugar. Mas não foi isso que aconteceu no Evangelho. No Evangelho, Cristo morre pelos ímpios. E aí eu acho interessante como esse nome, o ungido, o Cristo, ele não usa mais o título completo, Jesus Cristo. Ele usa somente o Cristo para designar aquele que foi
ungido por Deus para uma missão. E qual foi a missão de Cristo aqui, irmãos, se não morrer por nós? Por isso que Paulo vai dizer no verso 8: Deus demonstrou seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. O que Paulo está dizendo é: quando eu e você ainda odiávamos a pessoa de Deus, quando eu e você, como Adão, nos escondíamos entre o jardim para que ele não enxergasse, quando eu e você amávamos dia a dia o nosso pecado, quando eu e você tínhamos ódio por ele, quando Deus era um problema. E encare isso: para as pessoas que vivem em pecado, Deus é um problema, porque elas não querem viver o compromisso que ele exige. Mas foi quando eu e você éramos assim que ele deu o Filho dele por nós. E aí nós entendemos o que é isso. Imagine um ser que está além do tempo, que não pode ser contido. Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Ele jamais sentiu dor alguma, irmãos. Ele é todo poderoso. E aí, não tem nenhum pré-adolescente aqui, mas eu gosto de usar constantemente essa ilustração. Ele usa a terra para apoiar os seus pés. Vai estar lá em Isaías. E ele diz: eu me tornarei homem. O Pai o comissiona a uma missão e ele de bom grado aceita. E o ser imedível, o ser que não podia ser contido por ninguém, torna-se limitado. E aí aquela música que quase não toca aqui na igreja, se foi, né? Mas ele se torna limitado. Ele sente dores. Irmãos, entenda, Deus foi carpinteiro. Ele teve que aprender o ofício do Pai. Ele faz diversos milagres, é traído por um dos 12 e morre. Tudo isso por amor. Não, tudo isso por amor. Piada interna, desculpe. Tudo isso por amor. Você compreende a posição que você está aqui nessa noite? Você foi alvo de um amor eterno. Um amor que suporta toda a sua chatice, todos os seus problemas, mas que ama eternamente. O que isso deve fazer? Para onde isso deve nos levar, irmãos? Primeiramente, nós temos que lutar por uma vida que seja cheia do Espírito Santo de Deus. Pare um pouco. Sabe? Pare um pouco. Sei lá, a série da Netflix não é mais importante que isso. O Instagram não é tão valioso. Acredite, ele vai passar um dia. O Orkut passou.
O que nós vamos fazer, irmãos? Nós vamos nos entregar a cada moda que vai surgindo, que o mundo nos oferece, que consome o nosso tempo, ou nós vamos parar e nos entregar mais a Deus? E a pergunta que não quer calar é: o que domina o seu dia, meu irmão? O que domina o seu dia, cristão? Porque esse amor, irmãos, é precioso demais. O amor do eterno é precioso demais para eu desconsiderá-lo ou tratá-lo sem compromisso. Meus irmãos, Deus assinou um compromisso terrível. Como John Stott vai dizer, perdoar foi um problema para Deus. Porque se Ele resolve perdoar a humanidade, Ele tem que morrer. E Ele resolveu perdoar a humanidade, então Ele teve que vir ao mundo e morrer. E Deus compra essa briga, esse problema, para que nós estivéssemos aqui, para que eu e você tivéssemos vida, para que eu e você fôssemos justificados e tivéssemos acesso a Ele. Então pare de desprezar esse amor. Não pode ser, irmãos, oculto, não pode estar camuflado, tem que estar explícito. Claro, eu pertenço a um Deus que entregou o seu Filho por mim e morreu na cruz do Calvário. Ou você é assim, ou você está comprando uma briga com o próprio Deus, porque você está o desprezando. Não omita a sua identidade, cristão. Não omita quem você é. Porque Deus não se limitou em dar o seu melhor por nós. Nós servimos ao Cristo que morreu quando ainda éramos pecadores. Isso é graça, irmãos. Isso é graça. Por fim, nós seremos salvos da ira de Deus. Na justificação, nós somos cheios do amor de Deus, nós temos paz com Deus e nós seremos salvos da ira de Deus. Acompanhe comigo a partir do verso 9. Quando Paulo diz o seguinte: como agora, pois, fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Paulo agora vai usar o argumento da seguinte forma: se ele fez algo tão grande, com certeza fará algo tão simples. É partir do pressuposto do maior feito para o menor feito. Então, se ele fez isso já, com certeza também fará isso. E como ele começa isso? Esse texto. Ele expressa que Cristo, para que nós fôssemos justificados, teve que dar a sua vida e o seu sangue. Esse texto não afirma só a humanidade de Jesus, mas afirma a única forma de Deus estar satisfeito, através do sacrifício do Filho dele. E se ele fez isso, nós com certeza seremos salvos da ira de Deus.
Mas eu quero que você entenda uma coisa. No Antigo Testamento, uma vez por ano, quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, os 2 bodes eram trazidos 2 bodes, um que morria para sacrifício, o outro que era solto, uma ideia de levar os pecados do povo. Aquilo era só um tipo do que estava por vir, do que foi profetizado por Isaías no capítulo 53, quando ele diz que ele foi moído por nossas transgressões e carregou as nossas enfermidades. Sabe o que é mais impressionante na obra do Cristo de Deus? É que é um pai e um filho que estão fazendo aquilo. O Deus Pai está castigando o filho. E ele não poupa o filho. E aí nós entendemos a doutrina da propiciação. É a ideia de que naquela época, quando alguém queria que a sua plantação fosse abençoada, ela sacrificava um animal, e esse animal desviaria a ira do Deus daquela pessoa, e a sua plantação seria abençoada. No nosso contexto cristão, Cristo morre e recebe na sua morte toda a condenação que estava destinada à igreja. Tudo que eu e você deveríamos sofrer eternamente, Cristo recebe na sua morte. E ele não é poupado. Você imagina a agonia do Filho de Deus? É só você ler a oração do Getsemane, quando ele vai dizer: Pai, do Jardim das Oliveiras, quando ele vai dizer: se possível for, passe de mim este cálice. E que cálice é esse, irmãos? É o cálice da ira que seria derramado nele. Para que, irmãos, isso? Para que a oferta fosse aceita. O que Paulo está nos trazendo aqui é que se ele fez tudo isso, nós não passaremos pela ira de Deus. Sobre nós não cairá uma gota sequer do cálice dessa ira. Porque tudo o que estava destinado a cada um de nós foi derramado no Filho dele. Não só isso, mas por isso também nós entendemos que agora nós não temos só paz com Deus, mas desfrutamos de uma reconciliação profunda com Ele. E eu quero trazer essa ideia de reconciliação, é a ideia de relacionamento. Paulo vai expressar no capítulo 8 que agora eu e você podemos chamá-lo de Pai. Meu papai. Ah, papai. Lembra aí? Nós agora podemos chamá-lo de paizinho. Tratá-lo como algo tão íntimo. O que é transcendente, irmãos, inalcançável. Agora nós temos acesso. Isso revela uma coisa, irmãos. Ele é o nosso bem maior. Não é o que recebemos. Não é o seu emprego. Não é a casa em que você mora. Não é o seu carro. Não é o seu curso. Ele, o próprio Deus, é o nosso maior bem.
Por isso que Paulo vai dizer no versículo 11: nós também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante a quem recebemos agora a reconciliação. Isso nos leva a outra verdade: tudo o que foi feito foi para a glória dele. Ontem eu estava lendo um artigo sobre um filme, Mãe. Não vou dizer o nome do diretor, que é complicado. Mas o diretor chama Deus de mimado, de egocêntrico, porque tudo é para Ele. Ele só deseja ser cultuado. Eu quero dizer que realmente tudo é para Ele. Tudo é para a glória dEle. Tudo é para o benefício dEle. E aí, citando novamente Jerry Bridges, quando ele vai dizer no livro Confiando em Deus, mesmo quando a vida nos aflige, nos fere e nos golpeia, Deus está sempre agindo para a glorificação do nome dEle. Mas Ele age para a glorificação do nome dEle, fazendo bem à igreja que somos nós. Então Deus nos abençoa para que Ele seja também mais glorificado. Como eu quero concluir isso, é que nós já recebemos a maior bênção, irmãos. Nós somos justificados. Nós somos justos diante de Deus. Como você vai acordar amanhã no domingo? Se você vai trabalhar na segunda-feira, talvez já acorde lamentando. Já é domingo, misericórdia. Mas eu quero dizer a você como você deve acordar amanhã. Amanhã é o dia do Senhor. Dia que nós separamos para adorá-lo. Acorde grato. Porque você poderia estar no rol dos condenados. Porque você poderia estar diante do tribunal eterno de Deus, julgado e condenado. Mas amanhã você amanhecerá justo diante de Deus. E ninguém, nem mesmo você, poderá mudar isso. Que Deus em Cristo nos abençoe.